Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo te falar sobre a entrevista extremamente relevante do técnico Renato Portaluppi ao falar sobre Adriel. Derrota para o Cruzeiro, que foi pouquíssimo explorado. Acho que o Renato falou 2 ou 3 minutos sobre esse tema. De resto, foram 20 minutos descendo a lenha do Adriel, contando vários bastidores e várias situações que deixaram ele e a diretoria descontentes a ponto de tirá-lo do time e já confirmou, Gabriel Grando é o novo goleiro titular e vai jogar já na quinta-feira pela Copa do Brasil. Bom, o Renato disse que o Adriel foi barrado e isso foi conversado com ele para dizer que aqui agora tem comando no vestiário do Grêmio. Que o clube tem uma cartilha que todo mundo precisa fazer, ele precisava fazer e não fez. E não fez, não foi agora. Foram 4 ou 5 vezes que o Adriel descumpriu esta cartilha. Renato vinha conversando, vinha falando, mas como ele não cumpriu o que estava sendo falado, para mostrar que tem comando, que não são os empresários que comandam o clube, ele foi lá e afastou o jogador. Deu um recado claro, dizendo que era para ele escutar quem quer o bem dele. E quem quer o bem dele está no clube, está no Grêmio, que até o final do ano passado ninguém o conhecia. Renato viu, gostou, colocou para jogar, deu oportunidade. E agora que todo mundo está vendo ele, está todo mundo querendo trabalhar com o jogador. Renato disse, é para nos ouvir e não ouvir o empresário. Disse que é um recado para os empresários para que eles fiquem calados, para que cuidem dos seus jogadores e não tentem mandar no Grêmio. Mas Renato contou que conversou olhos nos olhos com o Chapecó, depois de mais uma falha, depois de mais uma falta, depois da 4ª ou 5ª situação que ele estava descumprindo normas do clube e disse... Primeiro, está sendo multado, ele já tinha sido multado 3 ou 4 vezes, foi pela 5ª vez, desta vez uma multa maior, desta vez uma multa mais significativa e disse, nós estamos te tirando do time para tu acordar, porque tu precisa acordar e tu estás perdendo a tua vez, futebol é assim, tu dá brecha o outro pega e o Chapecó foi o melhor em campo na visão do Renato contra o Cruzeiro e por isso já está confirmado, quinta-feira, Copa do Brasil, vai jogar Chapecó. Porque o Adriel deu mole, porque o Adriel não cumpriu com o que tinha sido feito. Por isso foi multado, foi barrado do time e talvez nem no banco fique na próxima partida. Outra questão, alguém vai dizer, mas quem é esse empresário? O que esse cara fez? Renato falou repetidas vezes isso. Quem é o empresário? Qual é? Segundo ele, o Adriel tem 3 ou 4 empresários, 3 ou 4 caras que estão enchendo a cabeça dele, que estão falando coisas para ele e ele está se influenciando por isso. Disse que é muito fácil pegar um empresário, ganhar uma casa de luxo num condomínio, ganhar um carro de luxo num condomínio e ficar rasgando dinheiro. Pediu para o jogador refletir, chamar sua esposa, trocar ideias, colocar a cabeça no lugar. Ele já tem 22 anos, tem 2 filhos e precisa colocar a cabeça no lugar. Renato insistiu e, cara, ele falou umas 10 vezes que era um recado para os empresários que estavam tentando fazer a cabeça do jogador. E disse mais, é ruim ficar no Grêmio? É ruim estar aqui? Se ele pudesse, Renato, fazia um contrato de 20 anos com o clube, mas parece que tem gente que acha que é ruim. Bom, vamos lá. Essas foram as falas do Renato, mas foram assim, cara, a todo momento batendo, e o Renato tava bravo, o Renato tava assim, muito revoltado mesmo, e ele fazia gestos e tal, falava alto e tudo mais. O empresário, a polêmica do empresário. O Adriel era, ou é ainda, até metade do ano, tanto que o Renato tem um momento que ele cita isso, ele disse, eu quero ver se o empresário tem documento assinado, porque até metade do ano ele tem uma empresa que cuida dele. Tem uma empresa lá do Rio de Janeiro, a Magnitude, que até metade do ano cuida do Adriel, que já estava com ele antes. Agora, ele está sendo representado e vazou, todo mundo vazou, que ele está sendo cuidado por Pablo Bueno, ele mesmo, do Ferreira, do TT, e que, enfim, tem um relacionamento conturbado com o clube há muito tempo. Até parênteses aqui, eu não entendi o Renato dizendo, antes mandava. Não, o Pablo sempre teve dificuldade com o Grêmio, todo mundo sabe, né? Mas tudo bem. E isso claramente incomodou. O problema é que ele não assinou só com o Pablo, ou pelo menos há informações do Grêmio que ele não assinou só com o Pablo, que tem contrato em vigor ainda com uma empresa, tem assinatura com o Pablo Bueno e tem assinatura com outros empresários. Então a vida dele tá uma confusão. O Grêmio está dizendo para ele que tem problemas e que ele não está cumprindo. O último problema que eu já trouxe aqui foi descumprir uma regra de entrevista fora de hora. Ele deu uma entrevista sem passar pela assessoria para o canal do Guerrinha, para o paredão do Guerrinha.
que já foi ao ar uma parte em que ele revelou até uma situação tática. E esse é o medo do Grêmio. Quando não se controla, quando o assessor não cuida, quando o assessor não passa informações, eu já fiz um vídeo anterior em que ele falou um detalhe tático, mas que pro Renato faz toda a diferença. Então assim, foi mais uma vez. E essa é a terceira ou quarta vez de falhas, de erros, de situações que estão sendo conversadas. O Renato está dizendo, perdeu o lugar no time. Agora o Chapecó é o titular, ele vai continuar na próxima partida. Mas a bronca é dizer que tem comando, que o problema é empresário, e aí tem uma parte que ele diz assim, é ruim ficar aqui, o empresário tem que ficar calado. Parece, o que aparenta, o contrato do Adriel até final de 2024, então tem 1 ano e meio, né? Mas 1 ano ele assina um pré-contrato, é um pouquinho longo assim, mas tem que se proteger antes. É claro que ele tem que renovar, e me parece meio óbvio que o empresário começou a agir e veio meio atravessado no Grêmio. E por isso tem a chateação. Então assim, são duas coisas. Primeiro, ele não está cumprindo a cartilha, e por isso está sendo multado, também por isso está sendo afastado, mas a irritação toda é por conta dos empresários, de ter 3 ou 4 empresários assinados e também por estar com o Pablo Bueno, que é uma persona que tem dificuldades, né, no relacionamento do Grêmio, e isso o Renato quis dizer a todo momento, que é ele quem comanda o vestiário e não as pessoas que enchem a cabeça do Adriel. Alguma coisa aconteceu, o Adriel falou, pedido demasiado na renovação, a bronca por estar andando de carro de luxo, condomínio de luxo, recém ter assumido a titularidade, não tem um grande contrato. Eu já falei aqui, às vezes a galera fica maluca, mas, cara, o Adriel é um cara de não tem 100 mil de salário. Eu não sei o salário dele, nunca fui atrás, na verdade, mas é provavelmente salário de base, 20, 30 mil, subir pro profissional, mais ou menos isso. Aí agora, se ficasse ali naquela, né, jogando, ia para 100 e tantos, 200 mil de titular, e aí depois, se tivesse afirmado, ia para 400, 500. Mas é escalonamento, tipo o Bitelo, que tá na faixa dos 100 e tantos, e que vai agora dar um bom pulo porque virou protagonista. Mas é normal, o Renato tá incomodado por isso, porque tem gente enchendo a cabeça do jogador. O Renato tá furioso na entrevista coletiva. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.